Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos agora para Números 33, que fala das jornadas do Egito até as campinas de Moabe e também da ordem de expulsar os cananeus, tá bom? Aqui para mim o PDF está aparecendo direitinho, mas eu não sei se na tela está bem visível, tá? Então aumenta a qualidade do vídeo, coloca na qualidade máxima para você acompanhar aí. Outra coisa, eu vou fazer a leitura também, vou dar a explicação, não há dificuldade para você entender. E deixe o seu joinha, que eu já não vou esquecer de falar logo de início, tá? Vamos lá, Números 33, vai do verso 1 ao 56. Olha que coisa linda. O livro dos números, ele fala de números, certo? O número de pessoas, número de jornadas. Aqui nós temos as jornadas, né? Que é de onde o Israel partiu até onde ele ficou. Depois saiu dali e foi para onde? Dali para onde? É um relatório, tá? Então, é mais ou menos como um livro de contabilidade, um livro que faz um censo, né, da população, é um livro que fala das rotas que eles passaram e tudo mais. Então, nós vamos falar dessas jornadas do Egito, desde que eles saem do Egito até o final, né, no final desses 40 anos, quando eles estão já nas campinas de Moabe, prontos para poder conquistar a terra prometida, tá? Então vamos lá. Essas são as jornadas dos filhos de Israel que saíram do Egito, da terra do Egito, segundo os seus exércitos, né? Sob a direção de Moisés e Arão. Quando eles saem, é sob a direção de Moisés e Arão. Lembrando que Arão vai morrer no meio do caminho, né? O seu filho Eleazar vai assumir o seu lugar, e depois Moisés morre também, e quem vai ficar ali vai ser Josué, né? Substituindo Moisés. E escreveu Moisés, está aqui, ó. Né? Você vai ver alguns teólogos hoje, liberais, totalmente fora da palavra de Deus, dizendo que Moisés não sabia escrever. Olha para você ver que loucura, mas não é o que a Bíblia diz. Escreveu Moisés as suas saídas segundo as suas jornadas, conforme o mandato do Senhor. Foi Deus que mandou ele escrever. Essas são as suas jornadas segundo as suas saídas. Aí o texto bíblico começa falando o seguinte, ó, de onde que eles partiram, né, e para onde que eles foram e acabaram se acampando. Tá? Então, por exemplo, eles partiram de Ramsés, que alguns indicam que é a atual cidade, é na localização, nas imediações da atual cidade de Cairo, que é a capital do Egito, tá? Então, partindo de Ramsés, no primeiro mês, esse eu vou ler, esse versículo eu tenho que ler especificamente, né? No primeiro mês, no dia 15, isso é, um dia depois da Páscoa, né? Do primeiro mês, no dia seguinte da Páscoa, saíram os filhos de Israel por alta mão, aos olhos de todos os egípcios, enquanto os egípcios enterravam os que o Senhor tinha ferido entre eles, os primogênitos. Lembra que foi a última praga? A todo primogênito, havendo o Senhor executado juízos também contra os seus deuses. Aquelas 10 pragas do Egito, eu já fiz um vídeo aqui explicando que era um juízo de Deus também contra os deuses do Egito. E o último juízo, ele vai ferir os primogênitos por causa da dureza do coração daquele faraó, que foi confrontado pelo Senhor, e dessa forma o Senhor endureceu o coração dele, confrontando ele, quando o Senhor diz, chega Moisés, né, um dos filhos dos escravos do Egito, e aí ele diz, olha, o nosso Deus mandou você, que se considerava uma divindade, mandou. Você imagina Faraó, que se considera uma divindade, recebendo ordem do Deus dos escravos. Então, ele se sentiu confrontado, e nesse confronto é dessa forma que Deus endurece o coração dele, confrontando ele, tá? E aí Deus executa juízo contra os seus deuses. Então partiram, pois, os filhos de Israel de Ramsés e acamparam-se aonde? Em Sucote. Se eu não me engano, isso significa tenda. Tendas. E aí, de Sucote, em Etam, que está no fim do deserto, e de Etam voltaram a Pi-Hairote, que está de frente a Baal-Zephon, e acamparam-se de frente a Migdol, que, se eu não me engano, significa torre, tá? De Pi-Hairote, eles caminharam 3 dias no deserto de Etam e se acamparam em Mara, que significa amarga, onde teve aquelas fontes de água, né? E enviaram a Elim. E de Elim em Elim havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras. Seria bom você ver o vídeo que nós falamos sobre isso aqui, que aparece, né, em outro momento aqui nas Escrituras. E acamparam-se ali, das 12 fontes de água. Olha que número interessante, né? E 70 palmeiras. Não é legal? Vamos lá. E de Elim, acamparam-se junto ao Mar Vermelho, mas não fala necessariamente a localização.
Dali, onde eles estavam junto ao Mar Vermelho, acamparam-se no deserto de Sim. Mas esse deserto, aonde nesse deserto? Acamparam-se ali. Aqui não está especificando necessariamente a localização exata, mas o propósito é falar das jornadas que foram feitas. Do deserto de Sim, acamparam-se em Dofca. E de Dofca, ou Dofca, acamparam-se em Alus. Continuando, porque vai ter que ser numa outra folha, né? De Alus acamparam-se em Refidim, porém não havia ali água para que o povo bebesse. Aí tem um problema de Refidim, né? Aí você tem que conhecer a história, que nós já narramos essa história lá no passado. Lembrando que o propósito aqui é falar dos acampamentos. De Refidim, acamparam-se no deserto do Sinai. Então pronto, até aqui nós viemos do Egito até o deserto do Sinai. Do deserto do Sinai, eles saem dali e vão se acampar em Kibrot Tava. E de Kibrot Tava, se eu não me engano, é aquele evento onde as pessoas pedem carne, né, e que começa a sair até carne no nariz das pessoas, de tanto que eles comem carne depois, acamparam-se em Hazerote. De Hazerote, acamparam-se em Ritimá. De Ritimá, saíram e acamparam-se em Rimon Pérez. De Rimon Pérez, acamparam-se em Líbina. De Líbina, eles caminharam e acamparam-se em Rissa. De Rissa, acamparam-se em Queelatá. De Queelatá, acamparam-se em Sefer. Se eu não me engano, significa rolo de livros, né? Do monte de Sefer, inclusive no monte de Sefer, né? Do monte de Sefer, acamparam-se em Haradá. De Haradá, acamparam-se em Maquelote. De Maquelote, foram para Taate. De Taate para Tará, para Mítica, depois para Rasmona, ou Rasmoná, e por fim acamparam-se em Moserote. Moserote é um local importante, eu vou mostrar por quê logo daqui à frente. De Moserote foram para Beni Jaacan. De Beni Jaacan, foram para Hor Hagidgad. De Hor Hagidgad para Jotbatá. Eu falei Bataá porque às vezes ele é escrito assim também. Dali eles foram para Abrona e partiram depois para Ezion-Geber. E por fim, acamparam-se no deserto de Zin, que é Cádiz. Então aqui nós fizemos uma outra parte da rota do Sinai até Cádiz, que é um local muito importante. Lembra, o deserto de Zin é Cádiz, tá bom? Continuando de Cádiz, fala assim, e acamparam-se no Monte Or, no fim da terra de Edom, esse Monte Or. Então Arão, o sacerdote, que é irmão de Moisés, subiu ao Monte Or, conforme o mandato do Senhor, e morreu ali. Tá? No 5º mês, aqui tem a data, a Bíblia tem essas questões de cronologia, tá? No 5º mês do ano 40º, isso é o ano 40 da saída dos filhos de Israel do Egito. No 1º dia do mês. Então a data para nós ficaria assim, 1º dia do mês, dia 1 do mês 5 do ano 40, desde que eles saíram do Egito. Esse foi o dia exato da morte de Arão, o sacerdote. Na verdade, ele era também sumo sacerdote, né? Mas o sumo não deixa de ser sacerdote. E aí foi a data que ele morreu. Dia 1 do mês 5º do ano 40, desde que eles saíram do Egito, porque Deus fala quando eles estão saindo, esse vos será o princípio dos meses, né? E ali começa, então, essa contagem. E era Arão da idade de 123 anos. Lembrando que ele era 3 anos mais velho do que Moisés. Então, se Arão morre com 123 anos, e neste mesmo ano vai morrer Moisés, Moisés morre com 120 anos de idade. No mesmo ano, que é o ano 40, depois que eles saíram do Egito, tá bom? Quando morreu no Monte Or. E ouviu o cananeu, rei de Harad, que habitava o sul da terra de Canaã, que chegava os filhos de Israel, aí tem toda uma trajetória, o que esse rei vai fazer, mas vamos lá. Aqui, quando eles estão em Cádiz, significa que daqui para frente toda essa rota aconteceu no último ano da jornada, tá? Do Monte Or, acamparam-se em Zalmona, de Zalmona foram para Punon, de Punon acamparam-se em Obote, de Obote acamparam-se em Jeabarim, no termo de Moabe, nos limites de Moabe, e de Jeabarim foram para Dibon-Gad. De Dibon-Gad para Almon de Blataim, e
dali eles foram para os montes de Abarim, de frente a Nebo, tá? E por último, eles acamparam-se nas campinas de Moabe, junto ao rio Jordão, na direção de Jericó, e acamparam-se junto ao Jordão, desde aí você vê o tamanho da comitiva, da população que estava com Moisés, era muito grande. Para eles se acamparem ali, nessas campinas de Moabe, eles se acamparam desde Bet-Gesimote até Abel-Sitim, essa região. O acampamento de Israel era milhões de pessoas, tá? Nas campinas de Moabe. Então, termina ali essa rota toda, e a partir dali, perto de Jericó, como está escrito aqui, ó, que é onde Josué vai assumir e por onde ele começa a conquista da Terra Prometida, justamente pela cidade de Jericó, que você tem lá rodeando as muralhas de Jericó, aquela história tão linda lá no livro, já no livro de Josué, tá? E aí, por fim, o Senhor vai falar com Moisés, eu estou lendo aqui a Bíblia King James, no finalzinho, né? Esse trecho aqui especificamente, fala assim: e o Senhor falou a Moisés nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, perto de Jericó, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando houverdes passado o Jordão, eles ainda não haviam passado para o outro lado do Jordão e entrado na terra de Canaã, porque eles estavam do lado de cá. Se você viu o vídeo passado, você vai entender, eles estavam do lado direito, lado leste, né? Então, quando vocês passarem o Jordão e entrarem na terra de Canaã, então vocês devem expulsar todos os habitantes da terra diante de vocês e destruir todas as suas figuras, imagens, né? E destruirei todas as imagens de fundição, as estátuas, né? E rapidamente derrubarei todos os seus lugares altos, os altares, as divindades malignas que estavam ali. E desapossareis os habitantes da terra e ali habitareis, porque vos dei essa terra para possuí-la. Beleza. E dividireis a terra por sorte, segundo as vossas famílias. A muitos dareis mais heranças e a poucos menos heranças. Então, é proporcional, de acordo com a família, de acordo com a tribo, maior território seria isso e menor território. Embora outros critérios devem ser levados em conta futuramente, né? A herança de cada homem será no lugar de onde lhe saiu a sorte. Então ele não tem. Então esse território aqui, por exemplo, é da tribo de Judá. Ah, mas eu quero ficar aqui. Não. A sua herança vai ficar. Você vai ficar próximo do local onde saiu a sua sorte. Então eu sei que você quer ficar aqui, por exemplo, perto dessa pedra, mas a sua sorte saiu para você ficar perto daquele vale. E lá vai ser a sua herança. Entendeu? Era assim. Segundo as tribos dos vossos pais, assim herdareis. Mas se não, aí Deus fala, a ordem foi: expulsarei todos eles de lá. Mas se não expulsar os habitantes da terra de diante de vocês, né? Então os que deixardes permanecer vos serão espinhos nos vossos olhos. Olha, vai ser muita dor de cabeça. E é o que aconteceu com Israel. Eles não expulsaram todo mundo e eles se tornaram verdadeiramente espinho no olho. Imagina que dor que é. Deus está falando, vai dar muita dor. Serão aguilhões nos vossos lados. Em outra versão fala aguilhões nas vossas virilhas. Aguilhões são pontas, né? Para ferir. E vos afligirão na terra em que habitardes. Além disso, não só isso. Acontecerá que Deus está falando: eu farei com vocês o que eu pensei fazer com eles. Por quê? Por causa da desobediência e não expulsar eles da terra ali. Tá? Então, encerrou o capítulo, mas eu tenho algumas coisas importantes para a gente falar. Primeiro, ponto importante, foi o próprio Deus que mandou Moisés escrever a lista das rotas de Israel no deserto, tá bom? Então Moisés sabia escrever sim, Deus mandou ele escrever e tem vários trechos bíblicos que falam de Moisés escrevendo. Jesus mesmo confirma isso, né? A partida de Israel do Egito ocorreu no primeiro mês, no 15º dia de Nissan, ou depois passa a se chamar mês de Nissan, né? Mas também chamado de Abib. O dia seguinte, a Páscoa. Então, Páscoa de 14, eles partem logo no dia seguinte. Ramsés também é a mesma chamada terra de Gósen, tá? Que a gente leu lá em Gênesis 47, que é aquela terra boa, a terra de Gósen, onde José, que foi governador do Egito, traz o seu povo, o seu pai, os seus parentes para ficar na terra de Gósen, que é uma terra muito boa. Tá? Você vai ver aqui também as referências em Êxodo e em Números. Então, Ramsés é igual terra de Gósen, de onde eles partiram. Tá?
Não há contradições, embora haja variações nas listas dos locais onde Israel esteve acampado. Essas variações podem ocorrer pelo fato, vou explicar, de um ou outro local receber denominação distinta. Então você tem lugares que têm nomes diferentes, aí você fala, essa lista aqui fala uma coisa, essa aqui fala outra. Não é. São denominações distintas pelo mesmo local, lembrando que os locais recebiam nomes de acordo com alguns eventos, tá? Então, às vezes aconteceu algum evento ali, eles chamaram disso. Depois, por exemplo, o deserto de Zin é Cádiz, não é isso? Deixa eu voltar aqui para a gente ver, ó. Eu chamei a atenção aqui, ó, deserto de Zin, que é Cádiz. Então pode estar numa lista e acampados no deserto de Zin, em outra lista está escrito e acampados sem Cádiz. É a mesma coisa, tá? É claro que aqui está explicado, mas em outros lugares não tem essa explicação. Ou devido ao foco da lista ser em relação aos pontos específicos ou às marchas. Esta lista de números, o foco dele é as marchas, é de onde saiu e de onde ficou, tá? Mas ele não se preocupa com uma situação que eu vou falar aqui, ó. Dificilmente haveria locais espaçosos o suficiente para acampar todo o povo que esteve com Moisés no deserto, que formava uma enorme população de milhões de pessoas. A Bíblia fala cerca de 600 mil a pé, somente de homens. 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Então, se você pega 600 mil homens, mais 600 mil mulheres, mais as crianças, mais tem também. Subiu também com eles um misto de gente. Então, tinha várias outras pessoas que não eram israelitas, tá? Que subiram com eles nessa oportunidade de se livrar, talvez, da escravidão ou ir para um outro ambiente que eles creram, talvez, na palavra de Deus ali, saíram junto com Israel muitas outras pessoas que não faziam parte do povo de Israel. Então, somando essa população toda, você tem mais de 2 milhões de pessoas fácil, tá? Lembrando que filhos, eles tinham muitos filhos, tá? Então, é um povo que gerava muitos filhos numa época em que poderia ter um marido, ter 2, 3 esposas. Então, se nós estamos contando só de 600 mil homens, muito mais mulheres você tinha aqui, e crianças também. Então, 2 milhões de pessoas é pouco. O foco da lista de números 33 está nas marchas, como eu já falei. Deslocamento de um local para o outro, frisando a relação dos locais principais, onde se estabelecia o tabernáculo e os líderes. Então, o principal, saíram de um ponto e foi para outro. Quem saiu? Todo mundo? Talvez aquele local onde eles estavam nem cabia todo mundo, mas o tabernáculo saiu daqui e foi para lá. E nos seus arredores, os principais, os líderes das tribos começaram a se estabelecer, etc. Mas você não tem só isso. Você tem também os locais aos arredores que eles precisavam ficar para dar pastagem. Lembrando que deserto não significa areia pura, é um local inabitado. Então pode ser um local onde tem muitas árvores, mas vai ser chamado de deserto por não haver habitantes, tá bom? Então você tinha locais para que o gado, né, por exemplo, sem determinar os nomes das regiões dos arredores, dos acampamentos, incluindo onde ficavam os pastos para os gados. Sim, eles tinham muito gado, daí que vinham os sacrifícios, por exemplo, né? E esse gado acompanhava eles nessa rota toda. Posso falar disso depois, mas quando eles saem do Egito, eles saem. A Bíblia diz que eles saem com muito gado, tá? Desde já, respondendo algumas possíveis perguntas sobre esse assunto. Aqui eu fiz uma tabela da construção do templo erguido por Salomão, que é o famoso Templo de Salomão, com a data baseada no Êxodo, que é a saída do povo de Israel do Egito. Tá? Então, a Bíblia diz que Salomão inicia a construção do templo, não sei o dia, né? Mas a gente sabe o mês e o ano. Então, ele inicia a construção do templo no 4º ano do seu reinado, tá aqui, ó, 1 Reis 6:1, tá? E aí, o que acontece? A Bíblia diz que isso aconteceu exatamente 480 anos depois da saída do povo de Israel do Egito. Aliás, ou foi depois, foi depois que eles receberam a tábua da lei, alguma coisa assim. Deixa eu achar aqui. 1 Reis 6:1. Eu vou ler, fica mais fácil, para mim não tentar lembrar tudo de cabeça. No ano 480, depois que os filhos de Israel saíram do Egito, Salomão, no 4º ano do seu reinado sobre Israel, no mês de Ziv, que é o 2º mês, começou a edificar a casa do Senhor. Tá?
Então não fala qual é o dia, mas fala o mês. Foi no segundo mês, 480 anos depois que o povo de Israel tinha saído do Egito. Não é legal? É posto o fundamento, né? Tá aqui, ó, no verso 37, que vai falar o seguinte. Deixa eu ler aqui para nós. Eu sei que você não está com pressa. Então vamos lá. 1 Reis 6, 37. Vai falar assim, ó. No quarto ano, no mês de Ziv, foi lançado o fundamento da casa do Senhor. E no 11º, aqui eu acho que eu errei aqui nisso aqui, ó, porque esse aqui é antigo que eu tinha feito, mas eu acho que está errado. Aqui tinha que ser 480 também, tá? E aqui fala assim, no 11º ano do mês de Bu, que é o oitavo, o templo foi concluído. Mas, de qualquer forma, foi bom eu ter colocado essa tabela aqui. Já vou dar uma verificada nela, se precisar corrigir, eu vou estar corrigindo. Porque no quarto ano do reinado ele estabelece a construção do templo, tá? É posto o fundamento. Eu acho que esses dois versos estão falando do mesmo evento, é por isso que eu estou na dúvida. E no ano 11, esse fundamento é concluído. Então daria 491, se eu não me engano, né? Então tá certo. Vamos lá, vamos continuar sobre as jornadas de Ramsés ao Sinai, do deserto Sinai para Cádiz, de Cádiz para Cádiz, aqui coloquei Ritma também para Cádiz e de Cádiz para as planícies de Moabe. Então você tem as referências bíblicas aqui das marchas, né, que foram feitas e algumas referências bíblicas estão aqui. As referências em Números e em outros livros, tanto em Êxodo, Números ou Deuteronômio também, tá? Coloquei aqui uma lista de acampamentos de Israel, né? Outras listas que a gente tem aqui, por exemplo, em Êxodo, a gente tem aqui em Números e Deuteronômio, são outras listas. Lembra que Deuteronômio você tem a lista no capítulo 1 e também uma lista no capítulo 9. Uma informação importante, nessa lista nós estamos falando dessa lista aqui de Números, temos todas as jornadas desde Ramsés no Egito, depois da noite da Páscoa para o Sinai, do Sinai para o deserto de Zin, que é Cádiz, onde os espias foram enviados a Canaã para testificar a palavra de Deus, se era verdade ou não, né? E finalmente de Cádiz acamparam-se junto ao Jordão, desde Bet-Gesimote até Abel-Sitim, nas campinas de Moabe, no fim dos 40 anos. Devido à rebelião de Israel, eles demoraram 40 anos, quando poderia ter tomado posse em um dia de marcha, se não tivesse rebelado em Cades Barneia, depois que os espias retornaram de espiar a terra. Lembrando que a gente tem dois eventos assim dos espias, né? Havia terminado os 40 anos de peregrinações no deserto e os israelitas agora estavam prontos para entrar sob a direção de Josué, tá? Que vai ser, aqui eu coloquei as referências para você ver quando Moisés impõe as mãos sobre Josué. Ao dizer que Arão morreu em Moserá ou Moserate, Moisés identifica esse local com o Monte Or, tá? Dá uma conferida aí depois. Moserá, Bene-Jaacan e Hor Hagidgad, certeza, e Jotbatá são também mencionados em Deuteronômio 10. Hor Hagidgad, agora falei melhor, né? É também designado por Gudgotá. E é esse aqui que eu tinha falado. Jotbatá é chamado de Jotbatá, que significa terra de ribeiros de águas, ou pelo menos é denominado assim, né? Terra de ribeiros de águas. Então, é um local onde tinha muitas águas, tá? Lembrando que Deuteronômio 10 se refere ao 14º ano, quando Israel veio de Cádiz para o Monte Or, que nós já tínhamos chamado a atenção para isso, tá? Com exceção de Ezion-Geber, no Mar Vermelho, a localização dos demais locais, que são 17 ao todo, não são identificados, tá? Estou falando dos demais que vai do verso 17 até o 36. Aí são 17 ao todo. Então a gente não consegue identificar. Esse PDF aqui, como outros PDFs que a gente for trabalhando nos vídeos, eu vou estar colocando lá na comunidade. Convido você a conhecer a nossa comunidade lá, queroparticipar.com.br, tá bom? Então, os materiais assim, que eu for usando, alguns deles eu vou indicar, que eu vou estar colocando eles lá. E quem já estiver na comunidade já pode baixar já. Tabela de eventos com datas escritas nas escrituras. Isso aqui, como eu gosto da cronologia bíblica,
eu fiz essa tabela. Então, Ramsés, ele sai de lá no dia 15 do mês 1º do ano 1, né? Que é um dia depois da Páscoa, certo? A Sucote a gente não tem informação, não temos informações dessas aqui. Aqui em Deserto de Sul, quando fala de Mara, das águas amargas, né? 3 dias depois da travessia, mas a gente não tem muito bem essa datação. Poderia tentar chutar aqui, por exemplo, se eles atravessaram no dia 18, 19, 20, 21, né? Mas a gente não tem essa data, pelo menos não encontrei ainda. Eu vou atualizando esses materiais na medida que eu for encontrando informações, né? Elim não tem informações, mas no deserto de Sim, que é entre Elim e Sinai, onde Sinai, no Monte Sinai, onde acontece o evento do maná e das codornizes, aconteceu no dia 15 do ano 2, tá vendo? Um ano depois que ele sai do Egito, é que cai aquele maná e as codornizes. Você não tinha pensado nisso, né? Então, Refidim, Massá e Meribá é um evento importantíssimo, mas eu não consegui a datação dele ainda. Quando eles estão ali no deserto do Sinai, Monte Horebe, né, você vai ter um evento aqui importante que ocorre no dia 1 do terceiro mês do ano 1, ainda no ano 1. Aqui é o segundo mês, eu falei ano, né? Desculpa, tá, gente? Ano é aqui, ó. Isso acontece um mês depois. Então, Maná e as codornizes acontece um mês depois, tá vendo? Mês 1, mês 2. No mês terceiro, no dia 1º do mês terceiro, acontece lá a questão do Monte Horebe. O tabernáculo, sim, é erguido um ano depois. Agora sim, nós estamos no ano 2. Tá? Então, o tabernáculo, no próximo ano, ele é erguido. A primeira Páscoa fora do Egito acontece aqui no deserto. E depois você tem o primeiro censo de Israel, no mês seguinte. Partiram do Sinai no dia 20, ainda do mês 2, tá vendo? Muita coisa aconteceu no mês 2 do segundo ano. E no dia 23, eles caminharam 3 dias, né? Eles estão aí acontece o evento de Taberá, que é quando acontece uma praga lá no meio do povo lá. Kibrot Hataavá, os cordonizes, quando eles saem até carne pelo nariz, que eu falei, não tem a datação. Um mês depois, mas um mês depois de quando? Né? Das cordonizes, mas eu não consigo definir a data exata, mas acontece Hazerote. A morte de Miriam, eu não consegui identificar o dia, mas o ano, agora me lembrando, o ano acontece no último ano, que é no ano 40, tá? O mês que eu não consegui, o mês não, o mês eu consegui, mas é o dia que eu não consegui, tá? 4 meses depois acontece a morte de Arão, no ano 40, e depois, no último mês, Moisés repete a lei no último mês do ano, que é o penúltimo, né? Que aqui nós estamos, assim, vamos dizer, mês 11, e o ano tem 12, seria novembro, no nosso calendário agora, né? No dia 1º de novembro do ano 40, vamos dizer assim, para ficar mais fácil. Moisés, ele escreve a lei, ele repete a lei, essa repetição da lei é chamada de Deuteronomos, nomos é lei, tá? Então, você tem a repetição da lei, ou segunda vez que fala sobre a lei. Então, começa aqui, ó, no dia 1º do mês 11 do ano 40. E aí Moisés morre no Monte Nebo, né, o Monte de Abarim, na terra de Moabe, em frente a Jericó, e é sepultado por Deus num vale em frente a Bet-peor. Essa morte de Moisés, né, vai acontecer um luto de 30 dias e Josué prepara aqui o povo para a terra prometida. Tá? Após o luto, você tem as informações bíblicas aqui, todo esse tempo, e aí acontece o fim dos 40 anos. Eu sei que é muita coisa, mas você imagina, para tentar explicar, por isso que eu fiz essas tabelas, para tentar facilitar, tá? Se houver alguma coisa que passou batido, porque já tem, eu fiz essas tabelas em 2000, eu acho que foi em 2013 ou 2014, tá? Dei uma atualizada aqui, mas você percebe que eu teve alguma coisinha aqui igual de Salomão aqui, ó, que depois que eu fiz o curso de cronologia bíblica, eu fiquei um pouco mais atento a esse detalhe. Aí eu vou ter que verificar só isso aqui, ó, tá? Mas se você encontrar mais alguma coisa lá, escreve pra gente lá, pra gente estar podendo atualizar aqui para todo mundo, tá bom? Então, irmãos, ó, convido a você a conhecer lá, ó, esse PDF que vai estar lá no queroparticipar.com.br,
convido você a conhecer a comunidade, que a gente também faz lives toda semana com os irmãos que participam lá, além de podcasts, e-books que tem lá dentro, os vídeos, próprios vídeos do YouTube estão lá dentro sem propaganda, né? Eles aparecem limpos. Os podcasts, você pode ouvir os áudios com a tela desligada. Muito material a gente está desenvolvendo materiais para crianças, adolescentes, jovens e adultos também, principalmente materiais didáticos, né? Para essas faixas etárias, pode ser usada nas igrejas, ou num grupo, um pequeno grupo familiar, ou num grupo de estudos, né? Vai auxiliar você bastante. E dessa forma você participa com a gente nas lives da comunidade e também muitas outras coisas tem lá. Você vai ver quando você entrar no site aí que tem bastante coisa para você poder, além desses PDFs que eu vou estar colocando para você baixar lá, tá bom? Deus te abençoe. Até a próxima oportunidade. Qualquer dúvida, você entra no WhatsApp que está aqui nesse site, um ícone flutuante do WhatsApp, se tiver alguma dúvida para perguntar para a gente lá, tá? Fica com Deus, até a próxima oportunidade, se Deus quiser.